Não é novidade que o custo de vida aqui em Portugal, nas grandes metrópoles, tem sofrido grandes aumentos, né? E por esse motivo, a maioria dos imigrantes hoje em dia tem percebido, eu também tenho falado sobre isso, que morar em cidades um pouquinho mais afastadas das grandes metrópoles tem sido a melhor estratégia para conseguir então recomeçar a vida e não só, e se manterem aqui por muito tempo e conseguirem de alguma forma juntar alguma economia, né? O que der nesse caso. E entender isso salvou grandemente a minha vida financeira. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Mas antes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Arnaldo, eu moro aqui em Portugal há um ano e nesse canal eu compartilho as minhas trajetórias de imigrante. E se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, então já te convido a se inscrever no meu canal e a deixar o seu like para não perder os próximos vídeos. É isso e bora para o vídeo. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu morava numa cidade assim, bem próxima a Lisboa. O custo de vida lá acabava sendo aí também um pouquinho caro. Depois de um tempo, nós começamos a entender, né, que pronto, era necessário sair de lá e procurar lugares um pouquinho mais afastados ou lugares que tivéssemos vários serviços, tivéssemos tudo a nosso dispor e com um custo de vida menos, né, elevado em relação àquela cidade. E graças a Deus, depois de muita peleja, muita luta, apareceu um lugar. Então me mudei, né, da cidade que eu morava, pagava aluguel e tal, para a cidade em que eu moro, onde, né, é propriamente a minha casa. E parando hoje para pensar, né, quando eu vou conversar com bastante imigrantes ou recém-chegados ou pessoas por aí na internet, eu sempre aconselho as pessoas a morarem em cidades mais afastadas dos centros, né, dos grandes centros, das grandes metrópoles, porque o custo de vida, eu não vou me cansar de falar isso, o custo de vida é muito mais econômico e muito mais acessível. É comum as capitais, os grandes centros, terem um custo de vida mais alto, mais elevado, porque é o local em que há mais turismo, né, em que há mais, em que há mais movimentação, em que há mais comércios e essas outras coisas, né? Tem sempre os seus pós e os seus contras morar em cidades um pouquinho mais afastadas, mas ainda assim para um recém-chegado em Portugal, morar em cidade mais afastada é o melhor custo-benefício possível que você vai ter na tua imigração, no teu princípio de imigração. Alguém que mora no centro, nas grandes metrópoles, dificilmente consegue juntar tanto dinheiro comparado com alguém que mora numa cidade mais afastada. Sim, você vai ter às vezes que ter um transporte próprio, às vezes vai se limitar com transporte. Assim, tem sempre um pós, tem sempre um contra, mas eu ainda assim acredito que os contras ou os pontos, né, não tão favoráveis de morar numa cidade mais afastada não se comparam com os pontos positivos. Ainda mais quando se fala de vida financeira, você é imigrante, tipo, tens que ter uma economia. E morando em grandes metrópoles ou em centros, você nunca vai conseguir ter uma economia, você dificilmente vai conseguir, mas vai ser com muito aperto e muito sacrifício, né? Mesmo morando em cidade mais afastada, tens que sacrificar para ter uma boa economia e tal, mas ainda assim consegues juntar um pouquinho mais ou consegues, de certa forma, economizar mais, percebes, do que morar no centro, né? Porque vais conseguir gastar menos, sim, eu acredito nisso. E tem muitas pessoas que passam por isso, são prova viva disso. Aí vem sempre aqueles comentários, não, as coisas em Portugal estão sempre mais, não sei o quê, não é mais como antes. Claro, Portugal de 2020 não é mais Portugal de 2025. Basicamente esse tipo de comentários são comentários de pessoas que simplesmente, são contra pessoas que desejam imigrar, são contra pessoas que falam sobre imigração e por aí vai. Mas aqui o meu ponto principal não é motivar as pessoas a imigrarem simplesmente. A pessoa a favor da imigração consciente, que a pessoa seja consciente do que está a fazer e não só de uma imigração bem preparada, que a pessoa se prepare com informações, assim conforme tu estás a fazer, estás a assistir esses vídeos, tu queres se informar, queres aprender um pouquinho mais e eu te agradeço por estás aqui, né, assistindo o vídeo. O meu conselho para ti hoje é: more em cidade mais afastada. Eu sei que já falei sobre isso em outros vídeos, eu vou continuar a falar sobre isso em vários outros vídeos, mas eu vou te explicar que morar em cidade um pouquinho mais afastada dos grandes centros salvou a minha vida financeira. Por quê? Porque hoje eu consigo economizar bem mais, porque coisas que eu gastaria ou coisas que eu compraria em outras cidades ou nas grandes metrópoles, hoje, eu pago na minha cidade um valor um pouquinho mais reduzido, comparado com os grandes centros, acaba sendo bem reduzido. Então isso me fez economizar mais e ter uma vida financeira um pouquinho mais saudável, posso assim dizer. Mas também envolve a questão da pessoa ter uma consciência, saber com o que é que está a gastar, saber no momento certo de comprar e várias outras coisas, assim, conforme eu tenho dado dicas, né, de hábitos que não são saudáveis para a sua vida financeira, você como um recém-chegado aqui em Portugal, e vários outros motivos. Então, quando
Eu moro numa cidade mais afastada dos grandes centros e quando eu tenho consciência de quanto eu ganho, quanto eu vou gastar, quanto eu posso gastar, a hora certa de gastar, isso faz com que você acabe tendo uma vida financeira um pouquinho melhor. Não é que vai ser bem melhor, né? Pode ser bem melhor, glória a Deus por isso, mas assim, ainda que você não conseguir juntar muito, desde que consiga juntar um pouquinho ou guardar um pouquinho de dinheiro, já é bom. E morando numa cidade dos grandes centros, você não consegue fazer isso nem se for um pouquinho, mesmo com muita dificuldade. Então é isso, espero que de alguma forma esse vídeo tenha te impactado, ou tenha mexido assim com o teu coração, ou te feito entender alguma coisa importante. E não esqueça, deixar o seu like, subscrever do canal, que nós vemos no próximo vídeo.